Olá, que privilégio imenso estar aqui com você, compartilhar com você a palavra de Deus. Eu oro para que Deus abra os olhos do seu coração, Deus lhe dê compreensão da sua palavra, que você se apaixone pela Escritura Sagrada, que você disponha no seu coração o propósito de ler, estudar e meditar diariamente na palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o objetivo da Escritura Sagrada é nos instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Esse é o propósito, nos ensinar a viver de modo que agrademos a Deus, que vivamos uma vida de conformidade com o padrão exigido por Deus, de conformidade com o modelo que Deus requer de mim e de você. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, em virtude daquilo que Ele realizou por nós. Primeiro, Ele nos criou, nos formou, nos deu vida. E depois, porque Ele empreendeu o maior plano de resgate jamais visto em toda a história humana. Resgatar o homem da miséria do pecado, onde ele havia se metido, e transportar o homem de modo glorioso para um estado de glória plena, para que assim ele cumpra o propósito inicial. Os planos de Deus jamais serão frustrados, e o propósito que ele tinha para com o homem antes da queda haverá de se cumprir cabalmente, completamente, né? Isso é algo maravilhoso e Deus trabalha para isso, A Escritura Sagrada nos ensina isso claramente em todas as suas páginas, né? Eu disse para vocês no estudo número 134 que depois que o homem pecou contra Deus, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras, foi fazer uma promessa. A promessa de enviar um resgatador, de enviar o Messias, de enviar alguém que pudesse reverter o quadro em que o homem se encontrava no atual momento. Qual era o quadro? Um quadro de pecado, de rebeldia contra Deus, de distanciamento de Deus, de vivendo longe de Deus. Deus queria restaurar isso, porque o propósito inicial de Deus era que tivesse o homem consigo para que o homem se relacionasse com Ele, para que tivesse comunhão com Ele. O pecado temporariamente impediu esse propósito de Deus. Então Deus toma essa iniciativa e envia o Messias. O Messias, eu disse para vocês no estudo número 134 que ele tinha pelo menos duas características. Ele era humano, porque a Bíblia diz que ele nasceria da semente da mulher. Ele também era divino, porque ele então esmagaria a cabeça da serpente. Tinha essas duas características. Deus então precisava, formar uma nação, para que essa nação se transformasse e fosse o útero da onde viria o Messias. Essa nação, e Deus então, o livro de Gênesis narra isso. O livro de Gênesis narra o começo de todas as coisas. Por exemplo, Gênesis ele é dividido em duas grandes partes. De 1 a 11, ele narra pelo menos 4 eventos: a criação, a queda, o dilúvio, o juízo de Deus e também a Torre de Babel. Do capítulo 12 até o capítulo 50, ele narra então a história da nação hebraica. E nós temos ali 4 personagens principais: Abraão, o homem de fé; Isaque, o filho amado; Jacó, o filho escolhido e perseguido. Nós temos então José, glória, e onde nós vemos nele, em José, na vida de José, glória e sofrimento. Essas 4 coisas. No período dos capítulos 1 a 11, nós temos o registro que está nesse período de 1 a 11, nos capítulos de 1 a 11 de Gênesis, narra um período de pelo menos 2000 anos. Dos capítulos 12 até o capítulo 50, narra um período de 350 anos. Está formada aí a nação hebraica.
né, para que dela pudesse vir o Messias. Então, a partir de Moisés até João Batista, até o Evangelho de Mateus, até Maria, nós temos um período, os outros 1650 anos. Então Deus fez tudo isso, Deus formou tudo isso com um propósito só: cumprir essa promessa que ele havia feito. Da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. A Escritura diz que Deus, nesse ato de amor, nesse ato de bondade, fez isso, a revelia da rebeldia do ser humano. Toda essa história mostra um homem rebelde e Deus indo atrás desse homem e orientando e dirigindo e trazendo e atraindo para si. É essa a história da salvação. E é isso que Deus tem empreendido durante todo esse tempo. Meu querido amigo, diante disso eu pergunto a você, qual a resposta? Qual a resposta, a sua resposta ao grande amor de Deus para com o ser humano? Um Deus que vem ao encontro do ser humano, um Deus que faz uma promessa, um Deus que busca o homem, aquele que estava perdido. Jesus Cristo disse na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Esse que estava perdido é eu e você. E Deus trabalhou durante 4.000 anos para cumprir essa promessa. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviando o seu Filho, da semente nascido de mulher, nascido sobre a carne, para condenar o pecado. Que coisa gloriosa! Como nós devemos ser gratos a Deus por tão grande salvação. Deus se relacionando com o ser humano. Deus criando meios para que eu e você pudesse experimentar um relacionamento com Deus. Isso Ele fez através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora o que Ele espera de mim e de você é que nos rendamos, nos submetamos, nos curvemos diante dEle em adoração e em submissão à sua vontade. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém. Amém.